Acabei desligando o vídeo sem querer quando eu fui recusar a spam. Então a gente tem essa deformidade que ela é própria do mangá. E aí quando a gente fala assim do mangá, ele entra também numa veia um pouco cômica muitas vezes. Lembra aqui que eu falei que, por exemplo, o Deadpool é uma história que é cômica, mas se você for ver o estilo, ele é desenhado num estilo mais sério? Aqui é o oposto, aqui às vezes até um drama um pouco mais sério, ele pode ter um alívio cômico. E aí o mesmo personagem que você estava desenhando ele assim, ele pode virar quase uma Turma da Mônica ali, ó. Se, por exemplo, ele fica com vergonha. Então, esse mesmo carinha aqui, ó, vamos botar até o mesmo cabelo. Esse mesmo carinha aqui, ele pode virar quase uma Turma da Mônica. Se ele ficar envergonhado, se ele passar por uma situação onde até o corpinho dele fica menor. Então o mangá ele tem muito dessa coisa de deformidade e de poder lidar com o cômico de uma maneira bem deformada, que é coisa que o formato americano não trabalha muito com isso, né? Ele é um pouco mais sério. Se você vê normalmente os formatos americanos, o pessoal vai desenhar lá, você vai ver que o desenho do americano, o tamanho da orelha que eles fazem já é uma orelha um pouco mais proporcional, os personagens já não são tão orelhudos, normalmente eles respeitam o Y aqui dentro, as voltinhas. Aí você vai ver que normalmente eles vão ter algumas rugas. Você vai ver que o nariz não é só o sombreado, eles vão ter ali uma marcação um pouquinho mais realista. A boca, no mangá, boca de homem a gente não contorna, a gente deixa assim. No americano, normalmente a gente passa pelo menos um pequeno traço, nanquim no contorno. E a gente tem ali toda uma forma de expressar ali um pouco mais voltada pro realismo. Inclusive a gente coloca a marca de expressão, né? A sobrancelha você pode fazer ela um pouquinho mais certinha. Que eu já tô na ampliação da ampliação da ampliação, né? Mas acho que dá pra você entender que quando a gente trabalha com o gibi americano, a gente trabalha com mais linhas de expressão. A gente trabalha muito mais com um sombreamento um pouco mais realista. É trabalhado o nanquim ali quase que como se fosse um lápis mesmo. Então é trazido ali um cabelo, uma coisa mais real, o famoso topetinho ali do Superman. Então já o mangá é trabalhado mais para deformidade, né? Os cabelos normalmente são espetados, você pode ter uma variação maior. Isso faz com que toda a leitura, tanto para trabalhar americano como para trabalhar o mangá, ela seja diferenciada. Então, antes de você começar a pensar, quero fazer uma história em quadrinho, já dá uma olhada em como os americanos resolvem ali, a DC, a Marvel, como eles resolvem as questões, e dá uma olhada no mangá, que dependendo do que você cria, um estilo fica melhor que o outro. Beleza? Eu tenho o Marciano da Lua, ele é estilo cartoon americano mesmo. Só que não é o gibi americano, é cartoon. Por que cartoon? Porque ele não é tão realista e nem tão sério. Ele tem a deformidade e a veia cômica, apesar dele ser colorido e apesar de todo o formato dele ser baseado em gibi americano, ele é muito cartoonizado. Então ele é um personagem ali que foi feito pra gente dar risada dele. Ele se acha demais. Ele não é um carinha muito esperto. Ele fica bastante zangado porque ele tenta fazer os terráqueos se renderem, mas ninguém cai ali na conversa dele. Até porque ele é muito pequenininho, coitado. Ele é musculosozinho assim, mas ele é pequenininho. Ele tem 1,20 m, todo mundo acha que é uma criança fantasiada. Ninguém leva o Marciano a sério. O olho ficou pequeno.
Então, por mais que eu tenha uma veia americana, eu tentei fazer ele no estilo cartunesco. Então, essa é outra narrativa que você precisa pensar. Você escreveu a história, qual delas é melhor ser uma narrativa cartunesca? Qual seria melhor a gente fazer no estilo Marvel e Alex Ross e DC? Qual seria melhor fazer um Akira Toriyama, um mangá? Então, isso é outra coisa para se pensar. Vamos agora falar um pouco de personagem.